Que nos visita pela primeira vez? Olha, tem um vaso lá no fundo. A Bruna levantou a mão também. Fazia tempo que ela não vem, né? Hoje ela vai? Pronto, hoje vai ter apelo, Bruna. Exclusivo. Você tem a Bíblia Sagrada aí? Sim ou não? Vamos ouvir o que Jesus tem para a nossa vida nessa noite? Abra comigo, Romanos capítulo número 7. Quando você achar, você vai dizer amém bem alto, que é para o céu escutar. Romanos capítulo de número 7. Vixe, isso é toda a força que eu falei para você falar? Eu falei quando você achasse de bem alto. Romanos capítulo 7, quem encontrou, diga amém. Isso. A partir do versículo 14, quando você se situar aí, eu começo a ler e nós começamos a meditar naquilo que o céu tem para as nossas vidas. Romanos capítulo número 7, a partir do versículo 14. Quando você achar, nós começaremos. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? O verso 14 começa dizendo assim, ó: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. E o verso 15 diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Verso 16 diz: agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. O verso 17 diz assim: nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E o verso 18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. E aí o 19 diz assim: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. E o verso 20 diz assim: ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E o versículo 21 diz: então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem, o mal estar presente em mim. Verso 22 vai dizer para mim e para você: no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas o verso 23 diz: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Só que aí o verso 24 diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? E o verso 25, para selar, diz assim: graças a Deus, e você junto comigo, toda a igreja vai repetir esse versículo inteirinho em nome de Jesus. Diga assim: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Diga assim: o véu se rasgou e a graça me alcançou. Olha para quem está perto de você e diga assim: irmão, você sabia que a lei é boa? Diga: é de Deus, mas existe uma graça que é sobrenatural. Diga assim: ela está derramada nesta casa. Diga assim: ela está te alcançando. Está alcançando a tua família. Está alcançando a tua casa. Está alcançando os teus. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Você crê nisso ou não? Você crê no poder de Deus ou não? Você crê que essa graça é imerecida, mas ela é derramada, sim ou não?
Sim ou não? Então aplauda Jesus bem forte, dizendo: essa graça me alcança, irmão. Existe uma graça, irmão, que nós somos falhos pecadores, mas essa graça tem sido derramada dia após dia. Preste bem atenção. Antes de iniciar a palavra de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que do fundo do seu coração você seja muito sincero. Mas muito sincero mesmo. Se tem alguém no meio dessa igreja, se tem alguém que está ouvindo essa palavra na noite de hoje, que por algumas vezes já falou assim: a partir de hoje eu não faço mais isso, e de repente se pegou fazendo, levante sua mão. Tenha vergonha não, porque eu estou incluso, só não levanta as duas porque o microfone cai. Baixe sua mão agora, irmão. Quantas vezes eu e você já nos pegamos falando assim: vai ser só essa vez, a partir de hoje não faço mais. E eu já quero pedir perdão para você se isso só aconteceu comigo, porque por algumas vezes eu já falei isso para Jesus: Jesus, só foi essa vez, não peco mais esse pecado aí. E com o passar de tão pouco tempo, eu me peguei fazendo a mesma coisa. Você já passou por isso ou não? Você já brigou com você mesmo ou não? Você já olhou para dentro de você e já falou assim: eu não quero fazer isso, mas acabou fazendo, sim ou não? Ou só fui eu? Se só fui eu, irmão, pode deixar aqui, eu vou pedir mais perdão para Deus e orar mais. Preste atenção. O apóstolo Paulo, um escritor talvez não, da maior quantidade de cartas ou livros do Novo Testamento, um homem que está com uma ferida na carne, quando está falando para a igreja de Roma, quando está falando aos romanos, com certeza absoluta, se você pegar essa carta e você abrir no capítulo 7, no verso 1, eu gostaria que a Adriana colocasse lá, para gerar um entendimento, porque hoje eu quero declarar sobre a tua vida, que a tua mente não vai sair daqui perturbada mais, porque você vai entender que você é pecador, é falho, mas existe um Jesus que deu a sua vida lá na cruz, para que você fosse alcançado pela graça e pela misericórdia. Que você vai sair daqui dizendo assim: eu sei que eu sou falho, mas existe uma graça que é derramada sobre a minha vida, que não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor. Coloca o versículo 1 desse mesmo capítulo, filho. Porque muitas vezes, irmão, preste bem atenção, o apóstolo Paulo está falando sobre as leis, e ele está dizendo assim: não é pecado as leis, não é errado existir a lei. Só que as pessoas muitas vezes pegam a lei e confundem ela com a doutrina humana, e em vez de aplicar a lei que é de Deus, aplica a doutrina. Vou te dar um exemplo sem falar mal de ninguém, não interprete mal. Existem igrejas onde as mulheres não podem fazer higiene pessoal. É tudo isso que você está pensando, e muito mais, porque é pecado e leva para o inferno. Isso é lei de Deus ou não? Claro que não, irmão. Isso é doutrina humana. Isso é o homem inventando coisa. Existe doutrina humana, onde algumas igrejas determinam que o homem tem que dormir de calça. E aí, se você escandalizar, irmão,
é porque você ainda não é maduro o suficiente. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto: eu achei que ia voltar e ia encontrar pessoas maduras e estou encontrando pessoas no leite. Presta atenção, dormir de calça, como diz a minha mãe, calça comprida. Imagina o zíper. Não, pode só imaginar os homens, só eles. Isso é lei de Deus, sim ou não? Isso é lei do homem, irmão. É o homem criando metodologias que não vai levar a lugar nenhum. Presta atenção. Tem muitos homens na terra, muitas igrejas na terra, inventando cada coisa mirabolante que, em vez de salvar, está matando. Escuta aqui que eu não vou citar nome, mas uma pessoa conhecidíssima minha, que não é daqui, é de Alagoas, falou assim para mim: eu quase fui pastor. Ou melhor, ele não foi intitulado, não foi dado o rótulo pastor fulano, mas ele assumiu igrejas, assumiu células, assumiu várias coisas, e hoje ele está rebelde ao extremo. Sabe por quê? Porque a igreja, ao invés de cuidar, matou. Por causa das doutrinas loucas, por causa das coisas loucas. Escute bem, Romanos capítulo 7, versículo 1 está dizendo assim: irmãos, falo aos que conhecem a lei. Tem ponto e vírgula aqui. Diz assim: ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive. Coloca o verso 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei que unia ao marido. Ou seja, a partir do momento que ela ficar viúva, ela pode casar, sim ou não? Ele está exemplificando como a lei é isso. A lei não é o que eu crio dentro da igreja e falo assim: a partir de agora, só vai poder ser desse jeito. Essas são doutrinas criadas pelo homem, para querer dizer assim: na minha igreja, levanta assim sua mão para o céu, diga assim: eu não estou na igreja de pastor, eu estou na igreja de Jesus. Diga assim: o véu se rasgou. Diga: foi de cima para baixo. Diga: de baixo para cima não. Diga: foi de cima para baixo, e a graça me alcançou. Olha para quem está do seu lado, diga assim: tem uma graça sobre a tua vida que é inexplicável. Você acredita nisso ou não? Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está mandando te dizer, é o Espírito Santo que está dizendo, é Jesus Cristo na sua palavra. Preste atenção. Eu vi um pastor falando em um vídeo que porque ele estava assim, no meio dos irmãos, contratou um cantor famosíssimo do Rio de Janeiro, e quando o cantor chegou, que ele falou assim: paz do Senhor, irmão. O cantor falou assim: eu estou com pressa, irmão, que eu tenho uma agenda aqui na igreja. E nem a paz do Senhor ele deu para o homem. O pastor da igreja que o contratou, só não fez o contato porque tinha assessoria da igreja. Mas quem foi convidado para cantar lá no altar, que o pastor paga preço, não cumprimentou. Sabe por quê? Porque não estava de terno e gravata. Lei do homem. Agora esqueceu que numa cruz teve o Salvador, que subiu nela e ficou despido. Preste bem atenção aqui, irmão. O pastor, por não estar de terno, ele deixa de ser pastor, sim ou não? E Jesus Cristo na cruz ficou despido porque alguém rasgou a sua roupa, começou a agredi-lo, deixou de ser o Salvador, sim ou não? Diga assim: porque a lei tem que ser de Deus. Diga: e a graça também é de Deus. Diga assim: o terno
A gravata é do alfaiate. Diga, mas a graça é divina. Se eu subir de bermuda, vai existir a graça porque ela não é minha. Se eu subir descalço, vai existir uma graça porque ela não é minha. Se eu subir sem camisa, a única coisa que vai ser é escandaloso. Mas a graça permanece sendo graça. Diga amém. Sabe o que Paulo está dizendo? A lei, ela vai existir, mas tem que ser a lei de Deus. Mas ele está dizendo lá no final, irmão, para mim e para você, nos versículos subsequentes, em específico no versículo 25, especificamente no verso 25, graças a Deus, que não é a Assembleia, não é a CNA, não é a Batista, não é a não sei quem, não é a não sei quem, não é a não sei quem, não é a não sei quem. Levante sua mão e diga, é a graça. Diga, eu vim hoje para receber a graça. Diga assim, se eu estou nessa casa, não é porque eu mereço, é pela graça. Sabe o que ele está dizendo no verso 19? O bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Porque eu sou ruim, porque eu sou perverso, porque ainda que eu queira, a carne vai ficar lutando contra mim. Eu vou ajudar um irmão agora, mas amanhã vai ter outro precisando, eu vou falar, não, eu já ajudei aquele. Não, eu quero até fazer, mas existe uma guerra entre você e entre a sua própria carne, onde você está até com a mente dizendo assim, eu gostaria de fazer, eu até queria. Irmão, tem gente sair da igreja só porque ninguém cumprimenta, irmão. Tem gente saindo da igreja porque alguém não quer mais. Não, ô pastor, você sabia que eu sei tocar teclado? Sei. Mas deixa eu falar um negócio para você. Não é sobre tocar. Olha aqui para mim, todo mundo. Foca aqui, ó. De Panorama até a cidade de Tupã. Vou colocar nesse raio. Não tem ninguém que toca igual ele. Levante sua mão para o céu. Diga assim, nós temos nessa igreja o melhor tecladista da região. Diga assim, mas não é o talento, não é o dom, é a graça. Diga assim, existe uma graça derramada sobre essa vida, que não importa saber tocar bonito, se os dons e o talento não for para servir, de nada serve. Antes disso aqui ser instrumento, aqui precisa ser um instrumento. Preste atenção. Tem muita gente que quando você faz reunião no Ministério do Louvor, você fala assim, ô irmãos, vocês jejuam? O pastor nunca nem falou com nós. Nunca nem falou isso. Nunca nem falou em jejum. Desde o dia que essa igreja inaugurou, Júlio César está de prova. A minha esposa está de prova. Que a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é: fala para esse ministério de louvor ter vida no altar. Sabe por quê? Eu quero eles cantando, adorando e pessoas vomitando câncer aqui. Mas é porque eles são assim de Jesus? É porque existe uma graça, irmão. É sobre a graça. Tem tanta gente apontando o teu pecado, tem tanta gente apontando o teu defeito, tem tanta gente dizendo assim, irmãos, eu estou falando com propriedade aquilo que eu estou falando para você. Eu já recebi pessoas falar para mim, como que você tem uma pessoa daquela na sua igreja? E esquece que no tempo da lei, Jurandir, quando Jesus fica despido na cruz, quem andou com ele todos os dias, vendo ele curar e libertar,
Quem andou com ele, um tal de Pedro, que andava com ele toda hora. Na hora que alguém disse para ele assim: você anda com ele? A primeira coisa que ele fez foi negar. Mas quem era mal vista na sociedade, quem era considerado prostituta, quem era considerado impura, quem era que tinha que ser apedrejada, foi quem disse: esse aí eu sei quem é. É o grande eu sou. Sabe o que eu vim dizer para você, irmão? Não importa se eu prego, não importa se eu sou pastor, não importa se alguém louva no altar, não importa se tem obreiro passeando pelo meio da igreja intercedendo, e não importa se existe a prostituta, o gay, a lésbica, quem quer que seja, esses nomes aí são dados por homens. Jesus te chama de filho. Não importa o dedo que te aponta, não importa quantas pessoas falam para você: você é isso, você é aquilo, porque Deus não olha para você dessa forma. A Bíblia diz que todo final do dia, Deus aparecia para Adão e falava como? Quem sabe dessa historinha aí? Está na Bíblia Sagrada. Era assim, ó: Adão, Adão. Era assim ou não? Hã? Está na Bíblia? Ou eu estou falando baboseira aqui? Adão pecou. Coitada da Eva. Coitada da serpente. No final do dia, Deus abandonou Adão. Não apareceu para ele, não falou mais nada e falou assim: você pecou, agora você se lasque. Foi assim ou não? O que Deus fez? Hã? Final do dia, Deus estava lá ou não? E sabe o que Deus falou? Adão. Quem não estava lá era o Adão. Mas o fato de Adão ter pecado não deixou Deus de chamar ele. Sabe por quê? Porque no mesmo lugar Deus vai estar sempre. Quem sai somos nós. Quem sai quando erra somos nós. O nosso Deus vai estar no mesmo lugar, chamando pelo nome e dizendo a mesma coisa: fulano, fulano, por que você errou? Fulano, fulano, por que você saiu daqui? Sabe por quê, irmão? Existe uma graça que está sobre as nossas vidas, que independente do que você fez ou faça, Deus permanece no seu lugar. São as pessoas, irmão, que recusam a nossa presença. São as pessoas que dizem: eu não quero mais falar com o Jean. Não, pastor, esquece. Eu não quero mais amizade com ele. Deus está dizendo para mim e para você: eu te chamo pelo nome. A Bíblia diz para mim e para você que Moisés está com o povo, e quando chega na beiradinha do mar, e agora? Para trás não dá, que os egípcios estão vindo. Para frente tem um mar e não dá para ir. E a Bíblia nos diz que Deus abriu o mar e Moisés passou com o seu povo, sim ou não? Na cabeça do povo
Não ia dar certo, sabe por quê? Eles eram acostumados a viver na escravidão, irmão. Quem está acostumado a viver na escravidão acha que nunca vai conseguir sair daquilo. Mas quando Deus liberta, é por completo. Quando Deus vai tirar, é por completo. Sabe o que nós acabamos de cantar? Eu não sou mais escravo do medo. Por que eu não sou mais escravo do medo? Eu sou filho de Deus. O louvor diz: abriu o mar para eu passar por ele. Abriu o mar, irmão. Eu estava na praia com a minha esposa ontem, na véspera de vir embora, e lá no meio da areia, ela disse assim: amor, você tem noção de que Deus abriu o mar para o povo passar? Eu queria agora, nesse momento, ter um espelho daqui até lá, para você olhar para ele, e você enxergar em você agora, o quão amado de Jesus você é. Eu gostaria que agora tivesse um espelho para você olhar para ele assim, e dizer assim: eu sei, eu sou falho mesmo, eu sei, eu sou pecador mesmo, mas isso não vai anular a graça que existe sobre a minha vida, porque com Deus você não tem barganha, ou você dá e você perde, ou você... Não é assim, irmão, não é igual o homem. Já teve pessoas dentro da igreja, irmão, para dizer para mim assim, ó: eu vou ser o seu braço direito aqui, vou defender você até a morte. Foi a mesma pessoa que saiu por essa porta mentindo e levantando calúnia, irmão. Sabe por quê? Porque o homem falha, porque o homem erra. Mas não é por causa disso que eu vou dizer para ele que eu não vou mais falar com ele, irmão. Porque eu não sou diferente dele, porque eu não sou melhor do que ele, porque eu não sou filho de outro pai, eu sou filho do mesmo pai. Tem uma moça que trabalha comigo, chama Cristina. E em uma situação lá na empresa, ela falou assim: Adalberão, me fala uma coisa, se fulano voltar aqui, voltar a trabalhar, você vai conversar com ele? Eu falei assim: por que não? Não, porque houve umas situações, mentiras, calúnia. Eu falei assim: cada um entrega o que tem. Cada um, Cristina, dá o que tem. Sabe o que Deus tinha, irmão? O único filho. Foi ele que ele deu. Sabe o que Deus tinha? O Salvador. Ele não entregou assim, falando assim, ó: esse daqui é um presente que tem para vocês, ele vai curar, libertar, depois ele vai vir. Jesus, irmão, foi sacrificado da pior forma que nós possamos imaginar. E nem um minuto ele saiu dizendo: eu vou abandonar o meu povo. Porque a graça que está sobre ele, que está sobre mim, que está sobre você, não tem a ver com quem você e com quem ele é. Preste atenção em algo. Teve um homem muito conhecido na Bíblia, e essa daqui, César, é para nós encerrarmos, chamado José, que quando ele estava preso, existia um homem junto com ele, que servia ao rei. E quando esse homem foi sair, ele disse assim: lembra de mim quando você estiver lá fora. Você conhece essa passagem, sim ou não? José estava preso, sim ou não? Quando aquele homem estava lá preso, ele disse assim: ó, quando você sair, lembra de mim lá, dá um toque lá para ver se eu saio daqui, que eu tenho certeza que eu estou preso injusto.
Sabe quanto tempo demorou para esse homem lembrar? 2 anos. É pouco ou muito? 2 anos é pouco ou muito? Se for para quem está preso é uma eternidade. Mas escuta aqui. Existia um Jesus Cristo de Nazaré, Lucas, preso na cruz, no madeiro, pregos fincados nas mãos, açoitado da pior forma possível. De um lado tinha um ladrão, do outro também tinha. Não dorme não, irmão. Nós vamos encerrar agora. Presta atenção. O homem que estava do lado disse assim: lembra de mim quando o senhor estiver lá? Quanto tempo demorou para lembrar de José? Quanto? Quanto tempo Jesus demorou para lembrar daquele homem? Quanto, irmão Roberto? Mas não era pecador? Não era ladrão? Não tinha cometido várias coisas? Jesus lembrou dele na hora. Mas o José não estava preso injusto? Demorou 2 anos. Preste atenção. Com Deus, irmão, a graça derrama na hora. Preste atenção. Quando é para Deus fazer, Ele não vai olhar o que você fez. Quem julga é o homem, irmão. Jesus disse para aquele homem assim, ainda hoje, nem amanhã não, estarás comigo aonde? O coitado do José preso demorou 2 anos. O homem que tinha cometido um monte de coisa, foi na hora. Vai ter gente acusando você de um monte de coisa, mas deixa eu falar para você, Jesus vai lembrar de você na hora. Vai ser instantaneamente. Pastor, está demorando. Está demorando para você, porque é no teu tempo. No tempo de Deus, o sobrenatural vai acontecer. Coloca o verso 25. Só o verso 25. Só para eu lembrar você de que existe um Jesus que derrama a sua graça. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Faça assim, com vontade, para nós encerrarmos. Diga assim: sou falho, sou pecador, sou imerecedor, mas graças a Deus, por causa de Jesus, a graça me alcançou. Antes de você nascer, Jesus já te conhecia, irmão. Antes da tua mãe dizer o seu nome, preste atenção aqui. O Espírito Santo está trazendo para a luz, eu vou falar. Vem aqui, meu amor. Eu amo a minha sogra, e ela sabe disso. E a minha sogra me ama. A minha sogra é meu xodó. E por algumas vezes, quando ela foi falar algumas coisas com a mãe, poxa mãe, isso não, eu falei, segura aí, diminui, não fala nada da sua mãe, defendo ela com unhas e dentes. A minha sogra é querida do meu coração. Ela tem um lugarzinho aqui, Ela e a minha mãe estão uma do lado da outra. Quando a minha sogra engravidou da minha esposa, o corpo da minha sogra rejeitou a minha esposa.
Foi porque ela quis? Ela escolheu rejeitar? Ela não rejeitou de abandonar. O corpo dela rejeitou. Ficou alérgico. Começou uma coceira infinita. Uma coceira braba. Mas não era a mãe? Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer de um filho quando ela ainda amamenta. Deus não esquece de você. Pode ser que a mãe dela tenha rejeitado, mesmo carregando no ventre. Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo, nunca te abandonará. Porque essa graça é derramada sobre este lugar. A tua vida é alcançada por causa dessa graça. Não tem a ver porque você é bonzinho, porque é isso, aquilo. É porque a graça, irmão, foi derramada sobre a sua vida.